Oi, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu tô aqui com a Antônia Braz mais uma vez para a gente bater aquele papo bacana com você que está aí em casa. E olha, não deixe de seguir o nosso canal, tá aparecendo aqui embaixo as redes sociais, o canal. Ative as notificações para que você possa também receber as informações pertinentes aos assuntos que a gente comenta por aqui. Antônia, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Bill. E hoje nós vamos falar de um assunto que, se você dá uma olhadinha aí nos nossos vídeos anteriores, a gente já falou bastante sobre procrastinação, sobre planejamento, sobre projeto. Mas hoje, Antônio, a gente vai bater um papo sobre um assunto que muita gente às vezes se incomoda porque acredita que está naquela tal zona de conforto, né? Existem vários casos em que as pessoas falam: "Ah, mas eu já estou aqui acomodado, trabalho nesse emprego há tanto tempo, né? Já tenho aqui, já estou acostumado com o que acontece." Claro que existem pessoas assim, mas tem pessoas também que às vezes batalham, batalham e parecem não sair do lugar. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com você hoje, Antônia, existe mesmo essa zona de conforto? Como que ela funciona? Olha, Bill, existe inclusive vários estudos, né, de vários especialistas, que na verdade não é uma zona de conforto. Nós às vezes chamamos isso de zona de conforto, mas muito pelo contrário, muitas vezes é um desconforto. Às vezes a pessoa está num sofrimento, querendo, faz as metas, luta, tenta superar alguma situação, não consegue superar. Às vezes até não é só objetivos, até uma tristeza, às vezes é um incômodo que ela carrega, e ela não consegue superar e ela acha que ela está na zona de conforto, e então, porque ela escuta todo mundo falar: porque você está na zona de conforto, se você não conseguiu os seus objetivos é porque você ficou na zona de conforto e não fez o que tinha que ser feito. Uhum. Mas não é bem assim. Quando uma pessoa ela está nessa situação de não conseguir o que ela quer, desde que ela faça o que tem que ser feito, né, ela faz, luta e não consegue. Normalmente existe uma memória que está impedindo ela de conseguir atingir seus objetivos. Entendi. Então, alguma coisa que pode ter acontecido com ela lá atrás, em algum momento da vida, que impede ela de conseguir, sair, né, vamos dizer assim, realizar esses objetivos dela? Sim, por exemplo, a pessoa sofreu algo que foi traumático, dolorido. Às vezes ela nem lembra, porque isso pode estar vindo lá dos primeiros anos. Vou pegar um caso de um cliente meu que ele não ele queria conseguir ter um bom relacionamento, assim, não que ele briga, Uhum. mas ele queria conseguir abraçar pessoas que ele ama, por exemplo, mãe, vó, tio, e ele não conseguia dar um abraço, nem dizer que amava e nem demonstrar o amor. E um dos objetivos dele era esse objetivo, de conseguir fazer isso. Mas quando ele tinha 3 anos, que o pai e a mãe nunca viveram junto, o pai apenas registrou ele, mas não aparecia para visitar, o pai apareceu. E quando o pai apareceu, ele foi correndo, falaram: "Ah, vai conhecer seu pai". Que ele abraçou o pai deu um abraço muito rápido e foi embora. Hum, E ele passou, foi ver o pai depois de uns 18 anos de idade. E aquilo para ele, então, foi quando eu fui demonstrar o meu amor, a entendi. pessoa foi embora. Então aí ficou uma memória traumática, Hum. né. E nessa memória traumática, a pessoa passa a ter dificuldade. Então, na verdade, não existe zona de conforto, o que existe é uma zona de autopreservação, porque Hum. o ser humano, ele é movido pelo sistema SAP, né, Sistema de Autopreservação da Espécie, todos nós queremos nos preservar. Então, se ela teve uma memória, vamos pegar uma pessoa que não é só na infância que pode ter acontecido, pode ser na infância mais traumático, mas na vida adulta. Pegar uma pessoa que está uma mulher que está namorando e ela está super apaixonada, pensa inclusive que vai casar, e de repente ela leva uma grande decepção e frustração que foi traída. Essa pessoa, ela pode ter medo, passar a ter medo de amar. E aí, quando ela vai querer se apaixonar novamente, por exemplo, quer conquistar um novo relacionamento, a vozinha, né, as próprias memórias que estão registradas nas nossas células vai dizer assim: "Olha, se apaixonar é perigoso. Veja o que aconteceu com você". Então, não é uma zona de conforto, é uma preservação para não sofrer. Então, na verdade, a pessoa está se preservando.
mas às vezes inconscientemente. Ela não tem a noção, porque todos esses registros estão nas memórias celulares. E aí vai ter uma resistência de reagir, mudar o comportamento, até que ela ressignifique tudo isso e trabalha a desconstrução dessa memória emocional, porque às vezes foi traumático. Tem gente que termina um relacionamento, para ele tudo bem, amanhã já está com outro, né? Não fica com essa memória muito traumática, mas vai depender da intensidade da emoção negativa que ela sentiu. Essa questão, como você falou do relacionamento, né, deu esse exemplo, no mercado de trabalho, no estudo também pode ser assim. Por exemplo, a pessoa troca de emprego e aí ela começa a vislumbrar uma oportunidade de crescimento, mas ela olha e fala: mas se eu tentar fazer isso, pode não dar certo, porque lá atrás, às vezes até inconscientemente, já no outro emprego eu tive um problema, às vezes por um chefe abusivo, alguma coisa nesse sentido. Pode acontecer também? Pode. Eu mesmo conheço uma pessoa que, quando ele foi ser chefe, ele passou a ter problemas de relacionamento com a equipe. Até porque muitas vezes os colegas se incomodam, nem todo mundo aceita bem daquele colega de trabalho se tornar o seu chefe agora. Passou a ter problema, então o que acabou? Ele não conseguiu gerenciar e isso foi demitido. Quando ele vai para outra empresa, que de repente ele tem a oportunidade de novamente ser um líder, ser um gestor, a preservação vem, olha, vou lá atrás o que aconteceu. É inconsciente. Aí, às vezes, ele às vezes não quer nem saber mais, não aceita, porque ele não consegue ressignificar essas memórias de dor que ficou. Porque trouxe uma dor, né? Trouxe um trauma. Dependendo da intensidade, ele não consegue superar se não fizer um trabalho de ressignificação, né? Sozinho é muito difícil. Mas fazendo um trabalho de ressignificação é possível. Então, esse sistema, como você disse, vamos dizer assim, de autopreservação, ele também pode ser uma ferramenta de autossabotagem, da pessoa não conseguir fazer algo, às vezes ela nem sabe o porquê disso, né? Tem essa relação? Como que funciona? Tem. Assim, eu até tenho evitado falar essa palavra de autossabotagem, porque eu acho que ela é dolorida demais. Imagine você mesmo que está prejudicando você. E, infelizmente, a gente se boicota mesmo. Mas se boicota por querer se preservar de uma dor. Não é porque eu quero me acomodar. Tudo bem, existem pessoas acomodadas que não querem realmente sair dessa situação, mas quando a gente fala da autossabotagem, ela acontece, né? Porque, na verdade, não é existe uma sabotagem para me preservar. O professor Luiz Machado foi um grande pesquisador, assim, ele era um cientista nessa área, e ele trabalhou muito essa questão do sistema SAP. Então, o sistema SAP, o que é? Sistema de autopreservação da espécie. Por querer se preservar, nós ficamos muitas vezes nos boicotando inconscientemente por medo de passar novamente por aquela dor, por aquele sofrimento. Porque a gente sempre quer se proteger. Proteger o quê? Para que a espécie continue, para que essa dor não traga mais sofrimento. Eu quero continuar viva, eu quero continuar, nem que seja, às vezes, numa situação mais acomodada, mas eu fico aqui, porque aqui eu já conheço, já sei como que é, vou ficar nesse cantinho aqui, mas é pelo medo. Porque às vezes eu preciso superar medo, eu preciso superar obstáculos, e nem sempre eu estou disposta a superar todos os medos. Muitas vezes você vai precisar, inclusive, de profissionais para te ajudar, para você superar o medo, para passar por todas essas fases. Porque, inclusive, quando você quer mudar, a primeira coisa que vem é o medo. E o que vem depois? Sim. Tá, aqui eu já sei como que tá. Se eu mudar, como é que vai ser depois? Aí eu preciso depois passar por esse processo. Depois que eu falo assim, que a zona do medo é o deserto. Depois que você atravessa o deserto, aí sim você começa a aprender novas formas de viver, novas habilidades, novos aprendizados e consegue começar a atingir seus objetivos. Enquanto a gente não supera essa zona do medo, dos obstáculos e a adversidade que virão, a gente realmente fica na preservação e não na zona de conforto. Eu sempre digo que é uma zona de preservação.
Quanto a essa questão, igual você falou bastante da questão da memória, da dor negativa, às vezes a pessoa está presa a uma memória dessa e ela não tem nem muita relação, ela não se lembra. O que que ela pode fazer para ter a consciência, né, para que ela possa identificar que ela está presa nessa memória negativa? Tem alguma forma dela conseguir entender isso? Sozinha é um pouco difícil, mas, Uhum. por exemplo, você pode começar a sugerir, fazer algumas perguntas para você mesmo para ver se o próprio inconsciente traz essa memória. Uma das perguntas que eu gosto de fazer é: suponhamos que eu queira alavancar minha carreira e ser um profissional bem-sucedido. Eu poderia fazer a seguinte pergunta: se eu conseguir ser essa profissional bem-sucedida, reconhecida, o que de ruim pode acontecer? Então, quando você pergunta o que de ruim, o que de pior pode acontecer, talvez não venha na hora, Uhum. mas passando às vezes um tempo, a resposta vem, né? Seja porque você tem medo de perder a amizade, você tem medo de ser julgado, de ser criticado. Então, quando eu não estou conseguindo, existe uma memória raiz. Para cada situação que eu não consigo realizar, se ela é importante para mim, nós temos que entender que tem uma história, uma raiz, que por que que isso não está conseguindo ser atingido. Uhum. E se eu começar a perguntar por que eu não estou conseguindo, o que de ruim pode acontecer, o que está por trás disso, às vezes a memória vem, mas nem sempre a pessoa vai dar conta de resolver isso sozinho. Na maioria das vezes ele vai precisar de um profissional que trabalhe com técnicas de ressignificação, que aí pode ser algum de hipnose, PNL. Eu gosto de juntar as técnicas, né, Uhum. para trabalhar essa ressignificação, para reprogramar essa memória, porque tudo é uma informação que criou essa memória negativa que está impedindo ele de conseguir o que ele quer. Entendi. Até falando dessa questão da zona de conforto, quem acompanha esse tema sabe que tem muita gente aí falando, muitos gurus aí que acabam falando, porque a pessoa às vezes está na zona de conforto, ela tem que sair dessa zona de conforto. Então, com ela fazendo esse tipo de trabalho, como você disse, ela superando, vamos dizer assim, esse trauma, ela consegue, então, ela ter aí, começar a galgar os objetivos dela e realizá-los. Sim, e assim, ó, eu ouço muitas pessoas falar assim: gente, mas eu escrevi o que eu quero, eu fiz os meus mantras, eu faço meus decretos de manifestação, eu faço visualização, eu faço tudo que tem que fazer e não consigo. Normalmente tem uma memória. É igual, por exemplo, assim, vamos supor que você vai com um processo de coach. O coach, ele é ótimo para uma mentoria, é ótimo para te ajudar a atingir os objetivos. Só que se tiver uma memória muito negativa de algo impedindo, você não vai ser bem-sucedido no processo de coach ou de mentoria, porque primeiro você limpar. Tem que limpar aquela memória, tem que reprogramar aquela memória para depois você conseguir. Então, é a mesma coisa assim, se você vai mudar, você vai colocar, sua casa está suja, você vai colocar seus móveis novos, bonitos numa casa suja? Não vai. Primeiro você tem que limpar para ela poder ficar bonita. A mesma coisa é a nossa mente. Eu tenho que limpar. Se a gente pegar o computador, então, melhor ainda, o melhor exemplo. Você não consegue colocar um programa novo, por exemplo, se o Windows é 10, você não consegue colocar o 11 sem tirar o 10. Você tem que formatar o computador para colocar o 11, né? Uhum. E aí, até uma vez eu dei esse exemplo e a moça falou assim: mas aí a gente vai lá e coloca o pendrive com todos os arquivos antigos, só que ele vai rodar diferente. Sim. Então, assim, você não apagou a memória, mas agora você vai olhar para aquela memória daquele algo dolorido que aconteceu da sua vida de uma forma diferente, porque você conseguiu reprogramar e agora sim você vai conseguir atingir seus objetivos, porque aquela memória foi reprogramada e não virá mais aquela dor de quando lembrar, não, você não vai fazer, que vai acontecer de novo. Não, foi um fato. Não significa que vai ser recorrente, que toda vez que eu for tentar vai acontecer de novo. Agora, se não se ressignificar, vai acontecer. Cada vez que tenta, vai acontecer a mesma coisa. Agora, quanto à questão espiritual, Antônia, também tem a ver a espiritualidade da pessoa, até para esse processo, vamos dizer assim, de libertação, dela conseguir superar esse trauma, isso também influencia para que ela consiga? Muito. Ó, eu, por exemplo, tenho um livro que eu gosto muito, que é da Maia Andrade, que é o Centelha Divina. Eu acho assim,
essa foi um livro que eu amei de ter lido. Ele trabalha muito isso, né? Quando você tem essa conexão com o divino, mesmo, de trabalhar assim, eu sou uma essência divina, eu sou filha do Criador, eu tenho uma matriz original, então isso eleva a sua autoestima, ajuda inclusive você a superar aqueles momentos que você passou na vida que alguém te tratou com inferioridade, que te humilhou, que te maltratou, e às vezes você estava naquela memória assim, eu não sou tão importante, né? Tem muitas pessoas mais importantes. E quando você entra nessa conexão de estar mesmo conectado com a sua essência divina, você vai dizer, não, eu sou filho do Criador, então eu também posso. Então vem esse sentimento de pertencimento, de merecimento. Então a espiritualidade, eu acho ela assim, fundamental para que a gente possa ter uma vida mais próspera, mais leve e até assim com mais autoconfiança de seguir adiante, porque diante de tudo que está acontecendo no mundo, se a gente não tiver uma conexão e uma fé grande no nosso Criador e na gente também, a gente pira diante de tanta coisa que vem acontecendo e de tantas notícias de que as pessoas parece que adoram fazer também, né? Um pouco de terror, de trazer notícias de que o mundo só vai piorar. Não, nós precisamos acreditar que nós podemos melhorar, desde que a gente conecte com o nosso divino, com a nossa centelha divina. Agora, como você disse dessa questão da conexão, às vezes as pessoas, o ser humano, ele às vezes ele fica incomodado com algumas situações. Por exemplo, quando você está num ambiente que tem uma pessoa que está passando por um processo desse e ela parece estar acomodada, às vezes sempre tem uma pessoa ali perto que fica, não, mas como que fulano é desse jeito, né? Como que ele se satisfaz com tão pouco? Essa pessoa que às vezes fica cobrando, às vezes nem fala diretamente para a pessoa que está passando por esse processo. Ela pode vir a ter algum problema também por ela ficar, não se comparando, mas tentando que a pessoa viva aquilo que ela acha que é o correto por conta dela ela pensar que aquela pessoa está acomodada? Isso pode dar até um problema de conflito, né? Uhum. Porque, veja bem, eu começo a querer que o outro mude, mas ele precisa querer mudar. Eu posso até mostrar o caminho, mas e se ele não quiser? E outra coisa, e se ele não tem força, não tem energia ainda para melhorar, ou ele não está vendo perspectiva? A gente não sabe também o que aconteceu na vida dele para ele estar naquele comodismo ali de não sonhar com mais nada, e provavelmente existe algo ou no sistema dele ou na vida dele. Às vezes a própria família já tem essa cultura de dá para comer e beber, tá Ótimo. bom, não precisa mais nada. Então, como é que ele foi criado? Como que ele foi educado? Porque a cultura também, a cultura de um país, a cultura de uma família, tudo isso influencia nessa nossa perspectiva de querer melhorar de vida, né? De querer ter uma vida melhor. Se eu tô muito, assim, minha família já me educou assim, ou eu posso estar em depressão também. E se a pessoa está depressiva? E ela não consegue sonhar com mais nada? Talvez ela tá ali e parece que, vamos dizer assim, tá respirando só, né? Porque a perspectiva de sonho ela já perdeu tudo. Então, antes de querer, a gente precisa saber o que acontece se essa pessoa sonha, se ela não sonha mais. O que for, de repente ela pode falar assim, eu sonhava, agora já não sonho com mais nenhum objetivo. O que foi que aconteceu no meio desse caminho que fez você perder essa vontade de sonhar, de realizar alguns projetos? Alguma coisa aconteceu. Agora, quando a gente fala também da questão se tem alguma idade onde essa situação, né, da pessoa ter esse tipo de trauma e ter esse medo até de correr atrás de algo, eu falo disso porque nós estamos vivendo agora aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, recentemente, desde o dia 1º de maio, as pessoas perdendo casa, as pessoas morando em abrigos, uma situação caótica. E eu vi uma reportagem essa semana, até uma psicóloga falando sobre isso, que a preocupação é, claro, com mulheres, crianças, mas as pessoas de mais idade, porque praticamente todo mundo perdeu tudo. E aí eles se deparam com pessoas com uma idade um pouco mais avançada, 70, 75 anos, eles olham para aquela situação e já se imaginam daquela seguinte condição: eu acho que eu não tenho mais tempo para reconstruir tudo.
Então, eu não sei, aí a pessoa começa a entrar, principalmente nesse processo que você falou de depressão. Tem uma faixa etária onde se realmente essa questão da, vamos dizer assim, dessa zona de conforto da pessoa ter esse trauma aparece mais em alguma faixa etária ou não? Ela, vamos dizer assim, ela tem um impacto maior na primeira infância até os 7 anos, Uhum. desde a vida intrauterina até os 7 anos, porque é onde fica bem registradas as memórias, né? E ainda você não tem formação, o cérebro não tem formação para lidar com as dificuldades da vida. É uma criança que está só recebendo. Mas não significa que os traumas que ocorrem ao longo da vida não vai ter impacto. Tem impacto também. Por exemplo, como essa tragédia do Rio Grande do Sul, isso daí é um impacto que é algo assim que marca para o resto da vida. Ainda que você consiga superar, é algo que vai te marcar para sempre. E na idade de você passou dos 60 anos, realmente vem esse sentimento. Eu não tenho tempo de recuperar. De repente eu não tenho mais nada. O que vai ser de mim? Quando você é jovem, você ainda pensa, não, vou trabalhar, vou retomar tudo, mas com uma pessoa que de repente já até se aposentou, que talvez esteja aí recebendo uma aposentadoria baixíssima. Como que ela pensa assim, como é que eu reconstruo? Se você ganha R$ 1.412, você perdeu sua casa, como é que você vai pagar aluguel, comer e beber? Não, não dá. Então a pessoa entra realmente num desespero. E pode entrar numa depressão, e aí também tem muito isso, né? Diz que quando o corpo começa a não se sentir mais útil, você quer partir. E pode, inclusive, adoecer e acabar morrendo, porque perde a expectativa. Então, essas pessoas precisam muito da ajuda do governo, não só financeira, como psicológica, né? Porque como que elas vão conseguir se reerguer a partir de tanta tragédia? Agora, Porque a gente. recomeçar, né, Bill? Sim, esse é o grande Imagina problema, com né? 70 anos você recomeçar. Exatamente, né? Você, como você disse, a pessoa tinha ali uma vida estável, né? Vamos Uhum. colocar assim, tava ali tranquila e do dia para noite ela acabar perdendo tudo e ter que recomeçar do zero. Agora falando um pouquinho também, Antônia, hoje nós vivemos numa sociedade, principalmente, né? O pessoal fala muito, essa geração nova que tá vindo, e tal. Os pais, eles, claro, quem tem filho, né, tem uma preocupação imensa com os filhos e muitas vezes acabam super protegendo demais as crianças. E aí, quando ela chega numa certa fase, numa fase ali da pré-adolescência, uma fase adulta, esse super protecionismo demais, eu não quero que aconteça nada com o meu filho, eu tenho que sempre estar ali. Isso também pode fazer com que o filho, né, a criança lá no futuro, ela não queira não que ela não queira, ela tem algum trauma que às vezes ela nem sabe, de não conseguir se desenvolver e aí ela se sentir numa situação meio acomodada? Sim. Aí, nesse caso, eu não vou falar zona de conforto, mas ele ficou realmente numa zona de comodismo. Sim. E a gente criar o filho desse jeito, na verdade, nós não estamos fazendo bem para ele. Nós estamos fazendo mal, porque vamos supor, um pai ou uma mãe que cria um filho sem ele se preparar para a vida. Ué, os pais, pela lógica da vida, os pais vão morrer antes. Sim. Vamos supor que você morra e esse filho tem 30 anos. E aí, como é que ele segue? Se você protegeu tanto. E se você protege demais, e a hora que ele constituir família? Como é que ele vai, por exemplo, um filho homem, como é que ele vai ser provedor? Como que ele vai ajudar ali a lidar com as situações da casa, gerenciar tudo? E mesmo a filha também, mesmo que ela não seja a provedora da casa, mas existe um monte de coisa. Vem filhos, ela também tem que educar, a gestão da casa, a questão de higiene, de limpeza, tudo da casa. Se você acomodou demais, como que vai ser? Ele vai estar preparado também para o mercado de trabalho? Ele vai saber, por exemplo, trabalhar em equipe? Ele vai ser uma pessoa que sabe colaborar, que tem liderança? Não tem, porque você protegeu demais. Não vai ter nem. Como é que vai ter líder no nosso país se você proteger demais os seus filhos? Você vê que liderança mesmo, até nas questões políticas, nós estamos em falta. Sim. Porque parece que as pessoas não têm mais esse espírito de liderança mesmo, sabe, pensar mesmo no coletivo. E é isso, eu acho que é um grave erro que nós cometemos com os filhos quando a gente poupa demais. Não é ser severo,
e exigir demais, mas também não pode ser de menos. É o equilíbrio, né? Sim. Buscar o equilíbrio, preparar para a vida, porque a vida lá fora, ela é dura, a realidade não é simples assim, e todos os dias nós temos desafios, e nós temos que aprender a superar eles. Então, superar desafios faz parte da vida. E às vezes a gente não quer que o filho da gente saiba nem, por exemplo, que esse mês você vai precisar economizar um pouco porque as coisas estão difíceis. Ele tem que entender isso. Não tem problema nenhum falar isso pro filho. Ó, esse mês as coisas vão ser um pouco diferentes. Qual o problema? E às vezes os pais não querem, porque não querem que o filho sofra. E depois? Vai sofrer muito mais, Exatamente. porque a vida não vai poupar. Até nesse processo, Antônia, eu vejo, né, já dou aula há muito tempo, para crianças, adolescentes, eu vejo que tem muitos pais que têm aquela rotina de colocar algumas tarefas de casa para o filho fazer, como se fosse até para que ele crie algumas responsabilidades. Isso pode ajudar num futuro a pessoa, quando ela se desenvolver, ela não ter esse problema com traumas, dela superar objetivos, né? Tem muito pai que fala assim, olha, lá em casa, a minha esposa lava a louça, mas o meu filho que vai secar e vai guardar. Então, ele tem essa responsabilidade. O quarto dele, ele pode fazer o que ele quiser no quarto dele, mas ele tem que manter organizado, tem que manter limpo, ele tem que arrumar. Por mais que tenha uma funcionária, que às vezes uma vez por mês vem para limpar a casa, isso pode auxiliar nesse processo? Se for no sentido de cooperação, sim. Uhum. Se for no sentido de castigo, não. Nunca pode ser como castigo. Uhum. Fazer o serviço da casa, assim, de qualquer serviço, nunca deve ser como castigo, nem a tarefa. Até porque senão cria aquele bloqueio, isso aqui então, eu tenho que fazer porque eu tô de castigo, não sim, então cria não é que vai criar um trauma, não estou nem dizendo que vai criar um trauma, mas vai criar uma coisa assim, Sim. um ranço com aquilo. Puxa, o meu castigo era, por exemplo, lavar louça. Uhum. Não, tem que ser com gosto. Nós usamos essas vasilhas, agora eu vou lavar, porque depois nós vamos precisar dela, ela vai estar limpa. Até porque senão quando você for morar sozinho, você nunca vai querer lavar a louça. Você Sim. vai falar, E aí, quando é no sentido de colaboração dentro de casa, é ótimo. Porque ele primeiro começa a ter responsabilidade, começa a perceber o que é uma rotina de uma casa e vai valorizar todos os tipos de serviço. Sim. O que não pode é ser um castigo mesmo, porque é criança, então vai ter que fazer tudo serviço, ou se vira, ou porque eu estou trabalhando e botando comida aqui dentro de casa, vocês têm que dar conta. Não é assim. É na questão do amor mesmo, do amor da partilha da família. Isso eu acho muito importante. Legal. E você já seguiu aqui o nosso canal? Já curtiu? Mande o seu comentário para cá, interaja conosco, para que a gente possa continuar batendo esse papo aqui legal, sempre trazendo um tema pertinente aí à vida cotidiana. Antônia, outra questão também, falando agora também da parte acadêmica um pouco, o estudo, né? Você já falou aí da questão de todas as ferramentas que a pessoa pode utilizar até para superar esse trauma, mas existe também na parte educacional algum tipo de curso, alguma ferramenta, alguma coisa que a pessoa possa começar a fazer, algum tipo de mentoria, até para estar melhorando nesse sentido? Como que funciona? Por exemplo, os cursos de PNL não vai estar tanto dentro no sentido acadêmico, dentro da faculdade, né? Certo. Mas existe já algumas faculdades colocando já, dentro do desenvolvimento humano, colocando um pouquinho disso. Então, os cursos de PNL, todo material de desenvolvimento humano que trabalha essas questões mesmo da nossa mentalidade, de como a gente funciona, das crenças, tudo isso é muito importante para que a gente cresça, né? Então, se a pessoa busca aí um curso de autodesenvolvimento, ou de programação neurolinguística, ou ainda um profissional, buscar uma mentoria, buscar, às vezes, assim, o que eu aconselho mais rápido é a pessoa, quando ela precisa superar um trauma, ela buscar um profissional que trabalha com algum tipo de programa mais rápido para ela superar aquele trauma, que pode ser hipnose, existe vários métodos hoje em dia onde você vai 6, 7, 10 sessões e você conseguir ajudar a pessoa a resolver, para ela não ficar uma vida toda, né? Eu mesmo trabalho com 6 sessões para ajudar a pessoa a superar o trauma, né? Além de ser psicanalítica, eu também tenho todo esse estudo da PNL, da hipnose, e eu gosto de utilizar para trabalhar realmente
essa questão da pessoa superar mais rápido esses traumas. Legal. Então, tá vendo, pessoal? Nada de falar que tá na zona de conforto, porque como a Antônia disse, zona de conforto não existe. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós tivemos também um episódio falando de procrastinação aqui, que nós gravamos. Tem tudo a ver com esse assunto, aquela pessoa que às vezes começa a fazer lá um curso, começa a fazer uma tarefa e sempre deixa pelo meio do caminho, acaba não terminando. Então, vale você dar uma conferida nesse material também. Antônia, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Então, siga o nosso canal, curta e a gente se vê em uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.